Boa noite. Não tô gostando muito dessa luz. Acho que ficou melhor. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Suiane. Não sei se assim se pronuncia seu nome. Seja bem-vindas. Vou pedir para vocês, pra gente compartilhar essa live. Hoje a gente vai falar sobre mudança, sobre essa dificuldade e esse medo, o que a gente deve fazer quando a mudança bate na porta, né? A vida tá falando, tem que mudar, reage abençoada, e a gente não consegue sair dessa zona de conforto, não consegue abandonar esse medo. Bem-vinda, Aline, Tarsila, maravilhosa, tá lá na Inglaterra acompanhando a nossa live, sejam bem-vindas. Vou pedir vocês que compartilhem e chame mais mulheres que precisam, né, entender um pouco sobre como se livrar desse medo para acolher as mudanças aí na vida, na alma. Vou fazer aqui, já tô enviando. Ai, que bom, pronunciei certo. O meu nome, apesar de ser muito fácil de se pronunciar, né, a escrita Gisleide, as pessoas erram muito. Bem-vinda, Kelly, maravilhosa, Josimara, boa noite. Sejam bem-vindas, meninas. Peguem papel e caneta, porque hoje eu vou trazer assim o passo a passo que você tem, o que você tem que fazer para você conseguir superar esse medo da mudança. E já me contem aqui, vocês têm medo de quê? A sua mudança, o que está atrasando a sua mudança? Já deixa aqui nos comentários também pra gente discutir sobre isso. Vou aguardar mais um pouquinho, mais um minutinho, para eu já iniciar. Vou enviar aqui mais um pouco. O Instagram não tá entregando as lives, né? Eu tô observando isso nos grandes perfis. Tatiane, seja bem-vinda, boa noite. Eu tava vendo agora, eu tava no Instituto Raízes, acompanhando a live deles. Eles têm muitos seguidores, tinha 25 pessoas na live. Mas enfim, o vídeo vai ficar salvo e vai ficar salvo no perfil e vocês podem aproveitar depois que a gente terminar essa live. Não esqueça de anotar, né, o que fazer, o que você deve fazer para superar esse medo quando a vida te cobrar mudanças. E a pergunta é, a primeira pergunta que eu quero fazer para você que está vendo esse vídeo, que está acompanhando esse vídeo ao vivo ou que vai acompanhar esse vídeo em algum momento da sua vida é: a vida está te cobrando mudanças? Me digam aqui, sim, não. Qual o ponto da vida que você está? E se ela está te cobrando essa mudança, você está conseguindo ir? Você está conseguindo se movimentar? Ó, a Aline respondendo que sim, a vida está cobrando. A Tarsila também. Olha a Tatiane. A vida sempre cobra, né? Mudanças da gente. E o medo nos paralisa. E hoje, então, eu vou falar um pouco com vocês sobre o porquê que nós... Oi, Su, ela fica oscilando, né? Vocês estão me escutando bem? Às vezes ela fica meio grossa, fica meio... É problema na plataforma. Acho que o Instagram tá passando por algumas atualizações e algumas mudanças e faz com que a voz fique meio estranha. Mas é todos os perfis, não é aqui. Se cortar o áudio, vocês não estiverem me escutando, me chamem aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, abençoada, é:
Se você não precisasse ser mais nada, ou assim, amanhã, vamos dizer, amanhã cedo você vai acordar e você não vai precisar fazer mais nada da tua vida. Você não vai precisar mais trabalhar, você não vai precisar mais ser mãe, você não vai precisar mais se preocupar com o que as pessoas acham de você, você não vai precisar se preocupar mais com prosperidade, com sucesso, com dinheiro. Você não vai ter mais preocupação nenhuma. Se você não precisasse fazer mais nada, o que sobraria para você? Quero que você pare e reflita sobre isso. O que sobra se tirar o casamento, se tirar o desejo de ter um relacionamento feliz, se tirar os filhos, se tirar o desejo de salvar as pessoas, o cuidado com os pais, se tirar o emprego? O que sobra? Para onde a sua alma olha? Bem-vinda, Marli. Você já parou para pensar nisso? Se tirar tudo o que você tem hoje, tudo o que você faz, o que sobraria? Ó, a Tarsila falando, Deus. E vocês, meninas que estão aí, o que sobraria? Se você não precisasse mais almejar ser quem você almeja ser, o que sobraria? E por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes a gente está preso em um ciclo, a maioria das vezes, a gente está presa nesse ciclo de medo, de não conseguir ir além, porque a gente quer pertencer. A gente aqui fala de pertencimento. Então eu faço tudo para seguir uma consciência coletiva, a seguir a minha família, seguir a sociedade, seguir os meus amigos, seguir os meus colegas de trabalho nessa comunidade que eu participo. Bem-vinda, Reila, boa noite. E aí eu fico presa nisso. A pergunta, por que eu fiz essa pergunta? Se você não precisasse fazer mais nada. Porque o que você tem que entender? Você faz porque é você? Ou você faz porque você quer pertencer a um grupo? Qual grupo você está querendo pertencer? E isso nos leva a ter medo da mudança. O pertencimento. O que o outro vai achar de mim? Se eu abandonar não vamos falar essa palavra. Se eu decidir fazer uma transição de carreira, o que meus pais vão achar? O que meu marido vai achar? O que meus colegas vão achar? Eu estou desonrando o meu estudo? Se eu tiver que mudar, se eu tiver que iniciar do zero, como que eu vou iniciar do zero? Se eu já subi uma primeira montanha, eu gosto muito, né, olha a Tatiane falando aí que passou por isso. Quando a gente vai mudar, a gente nunca vai começar da metade do caminho ou do final. É um caminho que você tá na montanha, você tem que descer e você tem que fazer o caminho novamente. E isso causa insegurança na gente. Eu lembro que eu tive uma pergunta, uma vez uma pessoa me perguntou: ah, mas você não estava ganhando dinheiro fazendo tal trabalho? E eu me perguntei, nossa, que vergonha, né? Eu abandonando 10 anos de profissão, 5 anos de cadeira universitária, mais 2 pós-graduação, mais infinitos cursos e certificados para me tornar terapeuta. Olha eu me diminuindo. A Tatiane falando, estou começando do zero, abrir mão da minha carreira profissional para começar do zero. É descer a montanha e começar de novo. Isso é mudança, e em qualquer área. Eu falo muito aqui para vocês da questão profissional, porque né, eu venho aqui falar para vocês, é o que eu vivi, e a maioria dos meus seguidores, mas é em qualquer área. Se eu não tivesse que agradar os filhos, se eu não tivesse que agradar os pais, se eu não tivesse que pertencer à coletividade, se eu não tivesse esse sentimento de que eu não precisasse fazer mais nada, o que sobra?
que você faria de verdade? Para onde a tua alma olha? O que te faz bem? O que você acredita? Sem olhar para esse condicionamento coletivo. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente pensa em mudar. Quando a gente pensa em enfrentar o medo. Porque o medo, ele tá ligado ao pertencimento. Eu tenho medo de deixar de pertencer. Eu tenho vergonha do que o meu grupo vai achar sobre mim. E é por isso que muitas das vezes eu não consigo vencer ele. Tá fazendo sentido, meninas? Oi, Lu, seja bem-vinda. Bem-vinda, Gil, boa noite. O que sobra? O que realmente você ama? O que você quer fazer de verdade? O que te faz bem? Olha a Reila falando que tá fazendo sentido. Bem-vindo, Rosilene. Você que é maravilhosa, Lu. Olha a Tarsila falando que faz muito sentido. Se você não tivesse mais o condicionamento de pertencer, você jogaria tudo pro ar e viveria do teu propósito? Você aceitaria a mudança que a vida tem para te dar? Mudança, Su. Uma coisa que eu quero ensinar aqui hoje para vocês. Quando vocês pensar, a vida tá me cobrando mudanças. Como que é o primeiro raciocínio que você tem que pensar? A primeira coisa que você tem que analisar. Quando que a vida te pede mudanças? Quando você tá infeliz aonde você tá. Eu tô num lugar que eu tô infeliz, eu estou insatisfeita, eu não consigo me ver no futuro fazendo isso aqui que eu tô fazendo hoje, eu não me vejo nesse lugar daqui 5 anos. A vida te cobrando mudanças, te cobrando um posicionamento. E como que eu começo a perceber e entender que eu vou caminhar para enfrentar esse medo? Fazendo reflexões. Qual que é o momento que eu tô vivendo agora? Qual que é a minha história? Qual que é a minha realidade? Qual que é meu desejo? Qual que é meu propósito? Eu não sei se vocês acompanharam uma live que eu fiz aqui sobre os 4 pilares do propósito. Se você não assistiu, tá aí no feed, assiste. Paixão, talento, sentido e renda. O propósito, ele vai surgir da sua alma. A mudança, ela vai surgir, ela é a partir da sua alma. E é por isso que eu fiz a pergunta no início da live. Se hoje você não precisasse ser mais essa pessoa que você é, se você não jogasse, desse um alô em você, jogasse tudo pro alto, o que sobraria na tua alma? A tua alma, ela clama por quê? Olha, é a Catiane, olha aqui a Catiane falando, estou ouvindo aqui, acabei de operar os olhos hoje à tarde e não posso ter contato com a claridade, mas estou amando ouvir você, Gisleide. Muito obrigada, Catiane, pela sua presença. Para onde o nosso propósito, a nossa mudança, ela começa na alma. E se sua alma, eu gosto muito de falar isso, está revirando dentro de você, é hora de mudar, é hora de iniciar projetos que estão guardados na gaveta, é hora de olhar para aquela criança que você foi. Tá tendo uma trend aí, né, que é se você pudesse ligar para a criança que você foi, o que você falaria para ela? Ó a Reila falando, minha alma clama por liberdade financeira. Aí eu te pergunto, Reila, e se você não precisasse mais prosperar? E se você não precisasse mais de dinheiro? E se você não precisasse dessa liberdade financeira? O que sobraria? Essa é a reflexão que a gente está fazendo aqui hoje. Não é o que eu preciso. É se eu não precisasse mais me preocupar. Deu uma louca na Reila, ela jogou tudo pro alto. O que sobraria? Quando a gente faz essa reflexão, a gente começa a fazer, sabe o quê? Um movimento de
sair da posição de expectativa. Porque lembra do pertencimento? Quais são as expectativas das pessoas sobre mim? O porquê eu quero tanto essa liberdade financeira? O porquê que eu estou aqui tanto caminhando nessa mudança de querer liberdade financeira? De querer cuidar, de querer agradar, de querer salvar? Esse exercício é um exercício que você vai fazer assim, ó. Eu não preciso de mais nada. Hoje acabou. Acabou. Eu não preciso de mais nada. Aí você tem que ouvir a tua alma, o que sobra. A expectativa, né, para chegar em algum lugar, a gente vive isso. Eu tenho que chegar à liberdade financeira, eu tenho que chegar à liberdade territorial, eu tenho que prosperar, eu tenho que dar certo na carreira que eu escolhi, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos, eu tenho que ter um relacionamento feliz. São expectativas que dói, que deixa você presa em padrões repetitivos. Se meus pais não deram certo, eu tenho que dar certo. Eu tenho que salvar meus pais da pobreza, da ignorância. Eu tenho que mudar meus pais. E aí, o que acontece? Eu não consigo mudar. Eu não consigo enfrentar o medo. Porque vocês entenderam que o medo é a expectativa? Olha a Aline falando, é verdade. Como que eu vou ouvir a vida me chamando para mudar se eu não consigo romper essas expectativas que eu tenho? Será que vai dar certo? Mas será que com isso aqui eu vou ganhar dinheiro? Mas será que todos os meus relacionamentos foram ruins e eu vou aqui ter outro relacionamento? Será que vai dar certo? Será que eu preciso realmente de uma pessoa ao meu lado para ser feliz? E aí, a expectativa do será que eu vou conseguir? Eu não consigo romper esse medo. Essa barreira, essa zona de conforto. Quantas de nós estamos aí em bancos de universidade por anos, em pós-graduação? Meninas abençoadas, vocês não têm noção de quantas pessoas me mandam mensagem falando: eu tenho curso disso, eu tenho curso daquilo, eu tenho não sei quantas faculdades, mas eu não consigo ir. Por quê? Porque eu preciso pertencer. E enquanto eu não me libertar desse senso, desse medo de pertencer a algo ou a alguma coisa, eu não vou romper o medo. A minha alma, ela não vai conseguir entender qual que é o propósito. Porque lembra? Eu não tenho um propósito. O propósito surge da alma. E sabe o que você tem que entender, abençoada? Que você já é completa, que você já tem tudo o que você precisa. Tá tudo aí, tá dentro de você. Você já tem o suficiente. O que você não tá conseguindo fazer é viver a sua suficiência. Porque lembra aonde você tá presa? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, ser membro da igreja, ser membro da sociedade, dar certo na profissão, dar certo nos estudos, prosperar, liberdade financeira, ter um relacionamento feliz, ter prosperidade e por aí vai embora. E você tá preso em quê? Aqui você tá clamando para pertencer assim, que você ainda não entendeu que você é completo e você tem tudo que você precisa. Para deixar essa expectativa de viver no futuro, viver pensando se vai dar certo. O nosso medo, ele vem de a gente chama o tempo, a gente traz os dois tempos o tempo em dois conceitos. Primeiro é o tempo cronológico, né? Que é esse tempo que a gente vive. Dia, horas, meses, anos. E o tempo psicológico. E aonde a gente vive? No tempo psicológico. A gente está preso nessa expectativa de um futuro,
de que essa situação que eu tô aqui hoje não é boa, é ruim. O cenário é péssimo. Mas eu garanto, bem-vinda Lude, bem-vinda Danila, prazer ter vocês aqui. Eu garanto pra você, se você der uma olhadinha aí do lado, eu não sei onde você tá agora. Eu agora tô aqui na clínica, eu tô aqui no meu espaço terapêutico. Um espaço lindo, da forma que eu queria, ainda falta algumas coisas, mas eu tô aqui sentada numa cadeira confortável, num ar-condicionado, falando aqui com vocês. Pare, olhe aonde você tá agora. Provavelmente você está debaixo de um teto, você está na sua casa, ou você ainda está no trabalho, mas você tem aí um celular para ter acesso a essa informação. Às vezes você está em casa com seus filhos, com seu marido, tem um cafezinho aí do lado, há um alimento, tem um chuveiro quente para você tomar um banho. Você entendeu que onde você está não é ruim do tanto que você acha que é? Ó, a Reila fala, presa no passado e com medo. Já estou superando com a sua ajuda. Ah, maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Vivendo um propósito. Sem tentar salvar ninguém, só fazendo aquilo que eu amo. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente recebe esse tipo de feedback aí, ó, da Reila falando. Muito obrigada, viu, Reila, pela confiança no meu trabalho. E aí, a gente fica preso nesse tempo, voltando aqui no tempo, depois vocês fazem essa análise, daí me conta aí onde você tá. Onde você tá não é tão ruim assim. Só que quando eu tô presa nesse tempo psicológico de achar que agora é ruim e só o futuro é bom, ou eu vivo presa no passado igual a Reila falou, tudo é ruim, tudo é uma tragédia. A expectativa é ruim. Nossa, meu Deus, eu tenho que empreender? Não, mas eu vou investir dinheiro, eu vou perder dinheiro. Meu Deus, mas eu vou abandonar meu salário aqui, como que eu vou sobreviver? Nossa, mas eu vou jogar todo o meu tempo de estudo fora para poder começar do zero? Como que eu vou fazer isso? Nossa, mas eu tenho que captar todos os clientes novamente? A nossa mente é cruel. A nossa mente é torturadora e a gente vive preso no tempo psicológico. O que a sua mente está falando para você? Que amanhã vai ser ruim? Que amanhã vai ser uma catástrofe? Que amanhã é uma tragédia? Que não tem possibilidade de dar certo? Você entendeu aonde você está preso? Que eu só vou ser feliz, só vai dar certo se eu tiver dinheiro? Só vai ser feliz e dar certo se meus filhos fizerem o que eu quero? Só vai ser feliz e dar certo se eu tiver um companheiro do meu lado? Se meu pai e minha mãe virem me pedir perdão pela infância horrorosa que eles me deram? Isso é estar preso no tempo psicológico. E por quê? Porque a gente é identificado com o sofrimento. Eu sou o que aconteceu comigo. Como o meu passado foi ruim e traumático, qual que é a expectativa de futuro que eu tenho? Se eu passei dificuldades financeiras a vida inteira, vi meus pais, meus parentes tendo dificuldades financeiras, como que eu acho que agora eu vou conseguir ter essa liberdade financeira? E se eu abrir mão disso aqui que eu tenho para mudar, a vida tá me pedindo para mudar? Tá doida, Gisleide? Que isso? O que você tá falando para mim? Aí o medo vem e afunda todos os meus sonhos. O medo vem e afunda a minha alma. Todo o propósito que tem dentro de mim de viver uma vida prazerosa, com propósito, leve, afunda, se acaba no medo. A gente é condicionado a viver esse medo e essa expectativa de que o futuro ele não é bom. Aí a gente vive aquilo, né? O passado foi ruim, como que o futuro vai ser bom? Se meu passado foi... Não vou nem falar a frase aqui que depois o Instagram derruba aqui a nossa live. E tudo isso de ruim que eu vivi,
que eu percebi, o meu condicionamento de crenças, valores, faz o quê? Que eu não veja que o que eu tô vivendo agora é uma coisa boa, não é tão ruim. Eu não consigo olhar para o que eu tenho agora, é por isso que eu tenho medo da mudança. Porque eu não consigo entender que aonde eu tô agora é bom, não é tão ruim assim. Ó, a Gil falando, o medo nos paralisa. Exatamente. A gente está preso no condicionamento da nossa mente. Isso chama tempo psicológico. Ou eu tô no passado ou eu tô no futuro. Estar aqui, estar presente agora, sabe o quê? A gente agir a partir do medo. Porque o medo nos impulsiona. O medo, ele paralisa, mas ele impulsiona. Porque aí eu vou pensar assim, como que eu penso? Eu tenho que mudar, eu quero mudar, a minha alma clama por isso. Assim, tá dentro de mim, eu entendi qual que é meu propósito, então eu vou. Bem-vindo, Lari, prazer de ter aqui. E aí eu vou usar o medo para me impulsionar. Ó, a Gil falando, e deixarmos de viver o presente, que realmente é um presente, né? Exatamente. A gente deixa de viver isso daqui. Se você amanhã acordar e falar assim, nossa, não é tão ruim como eu imagino, porque eu acordei. Olha como a Gil falou que o medo nos paralisa. O que acontece com o medo? O medo, ele é uma exclusão. Eu olho pro medo, então assim, eu quero excluir. O que eu quero excluir da minha vida? Eu quero excluir a doença, eu quero excluir a dor, eu quero excluir a vergonha, eu quero excluir a humilhação, eu quero excluir a rejeição. Eu quero excluir algo, eu quero excluir a falta, a escassez. Então, eu não faço porque eu tenho medo, mas para excluir algo que eu acredito de ruim que vai acontecer se eu for com essa mudança. Tá fazendo sentido, meninas, para vocês? Eu tenho medo da separação. Só que aí eu quero falar para você, presta atenção. Você tá certa. Você tá certa. Thales, a Tarsila, vocês estão certas. Só que o que acontece? É verdade que isso pode acontecer. Mas vai acontecer? Pode ser que aconteça. É daquele jeito, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A ruim é que a morte vai acontecer. Que a separação vai acontecer. Você se separa dos teus pais, você se separa dos seus filhos, você pode se separar do teu companheiro. Pode acontecer, é verdade. Só que eu tenho uma notícia boa. Ó a Reila falando, querer excluir tudo é ruim. Sim, faz muito sentido, exatamente. Porque me paralisa. É o que me paralisa, é o que a Gil falou lá em cima, o medo paralisa, porque eu quero excluir a dor. Eu não quero mais que doa. Só que a notícia boa pode ser que isso não aconteça. E a probabilidade de acontecer é muito menor do que não acontecer. E eu quero ensinar uma coisa aqui pra você. Lembra, o medo, ele exclui. Só que toda vez que eu foco a minha energia no medo, eu não vou porque eu tenho medo, eu tô adicionando. O pensamento, gente, ele é includente, ele não é excludente. Então, se eu foco no medo de perder, da falta, da escassez, da separação, do não pertencimento, o que eu tô trazendo pra mim? Mais medo, mais escassez, mais falta, mais exclusão. Fugir do medo só fará você colher mais medo e dor. Eu não faço porque eu não quero dor. Mas quanto mais eu fujo da dor, mais dor eu vou sentir. Bem-vindo, Gustavo. Bem-vinda, Ana Paula.
Eu tenho que começar a agir para a mudança, para receber, entender um pouco esse medo, acolher. É o quê? Eu começo a mudar e aceitar a mudança da vida a partir de um lugar de dor. Eu dou um lugar para essa dor. Eu dou um lugar para esse medo. Eu acolho. Ele é real, ele é verdadeiro, ele faz sentido. Só que quando eu acolho e não quero excluir, aí sim eu vejo uma possibilidade de mudança. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Por que a lei da atração não funciona com um monte de gente? Porque a pessoa acha que é só ficar assim, eu quero dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro. Tá incluindo só escassez. Eu acolho. Eu começo a me movimentar acolhendo a dor. E não excluindo. Faz sentido, pessoal? Faz sentido, abençoadas? E os abençoados que estão aqui também privilegiando a nossa live. É aqui que começa o meu processo de mudança. Eu tenho medo? Sim. Mas eu acolho em vez de querer excluir. Eu vou fazer uma transição de carreira, mesmo com medo. Porque pode dar errado, mas também pode dar certo. E isso é libertador. É libertador você acolher o medo e a dor. Porque lembra? A probabilidade de dar certo é muito maior. Só que a gente está condicionado que não. De dar errado é muito maior. Só que isso é uma inverdade que a gente traz para o nosso coração. O nosso processo de cura acontece quando eu foco naquilo que me faz bem. Lembra o meu propósito lá na minha alma? E aí sim eu começo a ver a mudança, o caminhar. Aí eu começo a andar, sabe para onde? Mudar para o prazer, para viver leve, para viver feliz, para parar de sofrer e começar a viver. Como que eu paro de sofrer e começo a viver? Sem resistência, acolhendo tudo que eu sou e o que eu vivi. E não querendo excluir isso da minha vida. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Essa mudança que a vida pede pra gente, ela é desafiadora. Sabe por quê? Porque aí eu vou parar de excluir o medo e a dor, só que aí eu vou começar a me sentir excluída. Eu vou começar a me sentir excluída do meu ciclo familiar, meus amigos, do pessoal do trabalho. Porque quando eu começo a entender essa mudança, as conversas não vão fazer mais sentido pra mim. Os grupos de WhatsApp de fofoca não vai mais fazer sentido pra mim. Ficar o dia inteiro no celular ou no pé de uma TV ouvindo tragédias não vai fazer mais sentido para mim. Porque essa dor, essa escassez do mundo, essa inconsciência do mundo não vai fazer mais sentido para mim. E aí é você que vai se sentir excluída. Abençoadas e abençoados, entendam, o processo de cura é solitário. Mas você vai achar, não se preocupe, no primeiro momento ele é muito solitário, mas você vai achar comunidades igual aqui, o meu perfil, igual o perfil de muitos que eu tô vendo que tá aqui nessa live, que vão te acolher, que vão te entender, que vão falar a sua língua, porque as tragédias não vão fazer mais parte da tua vida, você vai se libertar disso. As fofocas, alguns lugares, isso não faz mais sentido para tua alma. Sabe por quê? Porque agora você não precisa mais pertencer. Você não precisa mais estar num lugar de dor. A tua alma, quando ela aceita a mudança real da vida, ela começa a ser livre. E viver com prazer, viver feliz, viver livre, é muitas vezes estar excluído dessa sociedade inconsciente. Muitas vezes a gente não vai ter muito o que falar, né? Nem com nossos parentes.
A Tarsila falando que é verdade. O nosso processo de cura, ele é muito solitário. Ele é muito solitário. Esse processo de mudança. Ó, a Rosilene falando a verdade liberta. Exatamente. Eu vou contar aqui pra vocês. Esses dias eu passei por um processo eu passo, né, gente? Porque além do processo de evolução, o estilo de vida que eu tenho hoje não comporta muita coisa, não comporta muita gente. E esses dias eu fiquei chateada com uma certa situação e eu comecei me pegando assim, nossa, como a gente quer tanto pertencer, né? E eu fiquei chateada, fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei, mas realmente eu queria estar naquele lugar? Realmente a minha alma se sentiria confortável? E aí lembra que a gente volta lá no começo? São perguntas, são questionamentos. O que faz sentido para você? Se você não precisasse fazer mais nada, o que você seria? O que sobraria? E a verdade liberta. É libertador isso. E agora, vamos lá, vamos continuar aqui no tema da nossa live. Os papelzinhos e as canetas estão aí na mão, falam em sim. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar também, tá bom? Pra gente conversar um pouco mais. Aí a gente vai lá. O que fazer quando a vida pede mudanças? Mas o medo, mas você tem medo dessa mudança. Um dia você acorda e você não sente que você faz mais parte desse universo. É assim que é o processo de mudança. Lembra? O vazio existencial. Eu lembro que quando eu comecei o meu processo da verdade me libertar, eu tinha uma frase no meu Instagram que era: vivendo um vazio existencial. Porque a alma clama por mudança. A vida, ela te cobra isso. E se você tá sofrendo nesse lugar onde você tá, boa noite, Alessandra. Comece a observar o que a vida tá querendo te falar. Comece a observar isso. Nada na minha vida dá certo. É até um ditado popular que fala, né? Dá murro em ponto de faca. Mas por que isso está acontecendo? O que a vida tá querendo me dizer? Para onde eu tenho que olhar? Para onde a minha alma olha? E a primeira, o que fazer, né, nessa questão, a primeira observação que você tem que fazer é acolher o medo, esse medo que você tem que te paralisa, você vai acolher ele. Mas você não vai agir a partir dele. Eu acolho o medo, mas não é a partir do medo que eu ajo. E como que é isso? Porque o medo, ele te afasta do seu coração e do seu propósito. Eu não vou porque eu tenho medo de não dar certo. Eu não vou porque eu tenho medo da rejeição. Eu não vou porque eu tenho medo da vergonha. Aí ele me paralisa. Ter medo, abençoadas, é normal. Ele só não é normal, esse medo ele é só disfuncional quando ele te paralisa. Se ele te paralisar, você tem que olhar para isso. Você tem que acolher ele. Ele existe, mas lembra? Não incluir. Quer dizer, não excluir, né? Não querer excluir o medo. Você acha que, assim, é muita petulância do ser humano pensar, né? Igual a Tati estava falando aqui, 14 anos de profissão, começou do zero. Se ela não sentir medo, ela não é normal. Quero saber que pílula que ela toma. Tudo que você faz vai causar um medo, mas não deixe ele te paralisar. Não deixe ele tomar o teu propósito de você. A insegurança, a incerteza, a gente tem, isso é normal. Mas não age a partir do medo. Eu vou fazer aqui, eu não vou fazer porque eu tenho medo de isso dar errado. Isso é agir a partir do medo. Segundo, a mudança é uma oportunidade de fazer diferente. Quando a vida me cobra mudança, ela tá querendo falar pra mim, não tá na hora de fazer diferente? E aí você pensa, o que eu estou fazendo que agora eu posso fazer diferente com essa mudança?
Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu tenho, 3 filhos, na verdade são 4, mas um com gestação interrompida aos 4 meses. E eu tenho o Leone filho, a Leona e o Dom aqui comigo. Quando eu fiquei grávida do Dom, a Leona tinha 13 anos e eu não imaginava, não pretendia ser mãe novamente. E eu pequei muito na educação dos meus filhos, pela idade, pelas crenças que eu tinha, enfim, eu não achei que eu tinha que ser jardineiro da vida deles. Eu acreditava que eles tinham o destino deles e que eles se encontrariam. E com o Dom, eu já estava, mais velha e eu fiz diferente. Hoje eu educo o Dom em casa. Vocês acham que isso não me dá medo? Só que essa mudança é uma oportunidade de eu fazer diferente. Essa oportunidade que Deus me deu de ser mãe está sendo uma oportunidade de eu exercer minha maternidade, de eu tentar algo diferente. E eu tenho medo. Tem dia que eu acho que eu não vou ser capaz, mas quando eu vejo ele escrevendo o nome dele, quando eu vejo ele contando, quando eu vejo ele lendo o alfabeto, lendo as palavras, aquilo enche meu coração de esperança, de que vai dar certo. E mesmo com medo eu vou. É isso. A oportunidade da mudança, ela te liberta. Ela traz libertação para tua alma, para o teu coração. Eu até comecei a me emocionar com isso. Eu falo, tá muito lindo, né? Essa semana ele aprendeu, ele já vinha nesse processo de aprender a escrever o nome, mas agora assim, ele pega a caneta e escreve sozinho e eu fico emocionada de falar assim, meu Deus, foi eu que ensinei. E a mudança, ela renova a tua vida, o teu espírito todos os dias. Porque a nossa alma e o nosso espírito, ele não foi feito para ser estático. Vive em movimento. Lembra? O Espírito de Deus se movimentava sobre a escuridão, Tá lá em Gênesis. Espírito é movimento. Mudança é movimento. Propósito é movimento. Isso alimenta o nosso espírito. A oportunidade de mudança, ela é um grande pedido para você se conectar à confiança e se entregar ao novo. Você está pronta para se entregar ao novo, abençoada? Quantas pessoas que estão aqui, que nunca tinham ouvido falar em constelação e se entregaram ao novo para fazer uma constelação? Quantas pessoas que estão aqui, que são psicopedagogas, pedagogas, empresárias, fisioterapeuta, a Ellen aqui, bem-vinda, Ellen. E se entregaram ao novo, ao desconhecido. A mudança, ela traz não vou conseguir falar a palavra. Ela traz juventude para a tua alma. Isso é incrível. O novo, ele recarrega as nossas baterias. E a terceira, Débora, bem-vinda. A terceira pergunta é: você se perguntar. Jovialidade. Isso, Rose. Vocês são maravilhosas, abençoadas. Aí eu vou me perguntar, o que eu não quero mais carregar? O que você não quer mais carregar hoje? O que você quer se livrar? O que te traz tensão? O que te traz peso? O que te traz cansaço? Olha para o que você não quer carregar mais. Se pergunta. Isso é muito importante. Porque como que eu vou me entregar ao novo se eu não sei nem do que eu quero abrir mão? O que você precisa soltar? Que corda que você está segurando que está sangrando as suas mãos? Aí, vou deixar aqui uma dica para você. Você vai escrever uma lista do que você quer se libertar. Vou falar, vamos mudar a palavra. O que eu não quero mais carregar hoje? Olha a Reila falando. Fala, Reila, põe a mão no coração e fala. Hoje eu não carrego mais dor, eu não carrego tristeza, eu não carrego desânimo. Fala pra tua alma. Bem-vinda, Rosane. Com convicção. Para de carregar isso.
Ó, a Ana Paula falando, às vezes ficamos perdidos porque não sabemos o que soltar. Exatamente. É por isso que o processo de mudança, você romper esse medo, é você se fazer perguntas. Aonde eu estou hoje? Vai me libertar da dor, da tristeza e do desânimo? Vai me tirar do cansaço, da tensão, de eu ser essa mulher sobrecarregada? Esse lugar onde você tá bom, tá confortável, a tua alma tá feliz, você tá vivendo com prazer, aí você consegue ter força para se movimentar e romper o medo, romper a barreira do medo. É assim que a gente rompe a barreira da zona de conforto. Então lembra? A gente vai acolher esse medo, mas não agir a partir dessa dor, a partir dele. A gente vai usar a mudança como a bateria, a oportunidade de fazer diferente. Eu olho, nossa, isso aqui deu errado, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou fazer dar certo. Bem-vindo, Naldo, Suelen, boa noite. E a terceira pergunta, que é a mais importante. O que eu quero deixar de carregar hoje? Quem que eu tenho que deixar para trás? O que eu tenho que deixar para trás? Aí nesse movimento, sabe, de você escrever essa lista, você vai fazer um movimento de agradecer, de ser grata por tudo que você viveu até hoje, de ser grata por tudo que te trouxe aqui até hoje. Foi a dor, foi a tristeza que te trouxe aqui até hoje? Seja grato, acolha. A tua dor pertence, ela faz parte da tua evolução. Faz parte do teu corpo, da tua história. Foi o que te formou. Então você vai agradecer por tudo que você carregou até hoje. Com muita honra, depois de fazer essa lista do que você não quer carregar mais. Tudo que você viveu aqui até hoje te trouxe o quê? Força, te trouxe músculo. Fez você ser essa mulher que você é hoje. Te deu aprendizado de como fazer diferente. O sofrimento, esse sofrimento, né, ele te fez ter esse sentido de pertencimento. Eu sofro porque eu quero pertencer. Aí lembra, a Ana Paula falou aqui, a gente fica perdido no que deve soltar. Eu não quero soltar porque me faz pertencer. Se é o sofrimento que me faz pertencer, eu vou continuar sofrendo para pertencer a essa consciência familiar minha. Eu quero pertencer à família que eu vivi. Então, se todo mundo foi triste, eu quero ser triste. Se todo mundo é infeliz, eu vou ser infeliz. Só que a partir de hoje, você vai soltar isso. Para que você ouça as mudanças que a vida... Porque você viva, na verdade, né, as mudanças que a vida tá te cobrando. Tá falando aqui, ó, vambora. Tá na hora de você sair desse lugar. E se quando você fizer essa lista, você sentir vontade de chorar, de agradecer, faça isso. Escolha viver a partir de um novo eu. Você agora pode fazer diferente. Você pode honrar aqueles que vieram antes de você, sendo um sucesso, prosperando, sendo abundante, sendo leve, porque o tempo de escassez e dificuldade já passou. Você pode fazer diferente. Né? Viver com prazer, com coragem, com determinação é algo que nos liberta e é algo que você tem permissão para fazer. Faz sentido, meninas? Faz sentido? Abençoadas? Não, né? Abençoadas. Que meninas, mulheres maravilhosas, adultas, donas da vida, que tomam a rédea da vida. Inclusive eu fiz um vídeo, não sei se eu vou soltar essa semana que vem, falando sobre a questão de você tomar a rédea da tua vida, né? Por quê? Crianças brincam, adultos fazem o que tem que ser feito. O que você tem que fazer para enfrentar esse medo que está te paralisando na vida?
Pergunte-se, abençoada e abençoados que estão aqui. Se pergunte. A mudança ela vem através de questionamentos. Esse é o processo para sua alma ver o que ela precisa ver. O que eu faria hoje? O que eu faria? O que me traz prazer e alegria? Você sabe o que te traz prazer e alegria? O que te traz leveza para a vida? Que depende só de você. Que não depende de pai, de mãe, de filho, de trabalho, de dinheiro, de amigos, de sociedade, de doutrinação. Que depende só de você. Você já parou para se perguntar? E a gente volta na primeira pergunta da live, há quase uma hora atrás. E se você não precisasse fazer mais nada do que você faz hoje, o que sobraria? Faz sentido, meninas? Faz sentido? Deixem aqui nos comentários. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer comentar algo? Acharam forte? Conseguiram anotar as perguntas? Se não conseguiu, eu vou deixar a live salva, tá? Para vocês assistirem depois. Lembra o que fazer quando a vida te pede mudanças, mas o medo te paralisa? Acolher o medo, mas não agir a partir dele. Usar a mudança como uma oportunidade de fazer diferente. E perguntar: o que hoje eu não carrego mais? O que depende só de mim? O que depende só de você? Peraí só um pouquinho, que meus... Aqui, a Reila. Eu posso, eu quero, eu consigo. Ó, a Rosilene falando que tem homem aqui também. A Reila, tomar atitude, correr atrás. Paz, conexão com Deus. Ó, o Célio, a Catiane, né? Olha a Tarsila aqui falando, sim, tô refletindo até agora. Aí a minha tela dividiu aqui agora, eu não sei como que faz. Gente, apesar de parecer que eu sou muito dada a rede social, eu ainda apanho um pouco. Mas enfim, a tela partiu aqui. E as reflexões. Você que tá aí hoje, principalmente tem muitas pessoas que estão aqui nessa live que eu sei que tá em transição de carreira. A pergunta é: você tá pronta para largar esse chapéu aonde você tá? E viver essa mudança? Ouvir o que a vida tá falando para você? Ouvir a tua alma? A Tarsila falando muito forte, estava precisando ouvir isso. Às vezes a gente precisa ser chacoalhada, ter um choque de realidade para sair desse lugar de dor. Você não vai a lugar nenhum a partir desse lugar de dor. Ai, dividiu a tela aqui, ficou tão ruim. Ai, meu Deus. Agora eu vou... entendi. Era o teclado. Viu? Acabei de aprender uma coisa nova. Olha, Marci, sim, estou pronta. Que coisa boa. Que coisa boa ouvir isso de vocês, abençoado. Reflitam sobre essa live, sobre o que eu falei aqui para vocês. Escrevam sobre isso. Não há cura maior do que escrever para você conseguir visualizar o que você está precisando. A Tarsila falando exatamente. Por isso estou aqui hoje. Precisamos de pessoas como você para sacudir. Gente, eu sou sacudida e eu venho aqui, e sacudo vocês. Eu tenho um projeto, né, de trazer lives aqui toda semana, que a minha agenda às vezes eu não consigo conciliar.
Mas no dia que toca no meu coração, eu acordei hoje com isso no meu coração. Faz uma live. Faz uma live. O Espírito Santo falando comigo, faz uma live. E aí eu falei, já sei do que eu vou falar. Porque às vezes eu não tô aqui toda semana, mas quando eu venho, eu sei que realmente vai trazer uma mudança de verdade para vocês. Que o meu objetivo, o meu propósito é que as pessoas vivam feliz e leve, com propósito, assim como eu vivo hoje. E eu vivo um processo de largar o chapéu de advogada, inclusive eu não uso mais o anel, que é doído. Né? Sair do zero, né? Uma terapeuta que nem é conhecida, ter que explicar para as pessoas quem eu sou. Hoje eu recebi um áudio que faz eu entender o lugar que eu estou ocupando hoje, que é um passo de cada vez. Um colega meu advogado falou assim, mandou um áudio para falar, não, doutora, eu só mandei um áudio para você, assim, que eu estou muito feliz por você, que hoje eu tive contato com uma pessoa que você atendeu e essa pessoa veio, assim, tecer elogios ao teu trabalho e ele lembra do meu início, quando eu falei para ele desse propósito, desse sonho que eu tinha. Ele falou, estou muito feliz por você. E é isso. Só que não é o outro estar feliz, é eu entender aonde que eu tô hoje. Isso aqui, a Gisleide está terapeuta, faz ela feliz? Faz ela leve? Faz ela querer viver isso todos os dias? Essa é a pergunta que você tem que fazer pra você. Tarsila, onde você tá hoje te faz feliz? Te faz plena? Você vive com prazer? Ou você tem que parar de carregar alguma coisa? E o que você quer parar de carregar? Exatamente. O processo é dolorido, o processo é solitário, mas a mudança é maravilhosa. Tô encerrando a nossa live. Tem alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma pergunta, vou abrir aqui agora. Se tiver algum comentário, me digam, gostou da live? Fez sentido? Vou pedir para vocês, se vocês conhecem alguém que precisa, né, acompanhar esse conteúdo, que precisa ter acesso também a essas informações, compartilhe. Vai lá nos comentários na hora que eu compartilhar e escreve, né, estive na live, a live foi boa, envie para alguém que precisa ouvir isso, né, marque a pessoa lá no comentário. Fulana, você precisa ouvir isso daqui. E me contem lá nos comentários o que você vai deixar de carregar hoje. Eu quero saber lá nos comentários o que você vai parar de carregar hoje. Obrigada, Reila. Tô te esperando, viu? Pra gente dar continuidade no teu processo de cura. Muito feliz. Muito obrigada, abençoadas. Tenha uma semana maravilhosa. Acompanhe aqui o perfil, que tem muita coisa boa, muita novidade, muito estudo sempre chegando para servir vocês da melhor forma possível, porque isso aqui é meu propósito, tá? Eu quero participar desse processo de evolução de vocês e que vocês saibam que não estão sozinhas, que podem conversar comigo, que eu estou aqui pra gente ir juntas nessa jornada. Beijão, bom descanso para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui.